Fala para quem está do seu lado assim, que bom que você veio, viu? Que bom que você veio. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Vou tentar pregar, estou meio rouco, mas vamos tentar. Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Abra aí Romanos, Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Roma, no capítulo 8, verso de número 37. 8:37. Achou? Diga amém. Vamos ler junto então, todo mundo, bem bonito, podem ler, vamos lá. Mais uma vez, mais bonito, eu só ouvi o lado de cá, o da direita. O lado esquerdo entra junto aí, ó, todo mundo, vamos lá. Amém. Creio que a maioria de nós aqui gosta de futebol, né? Brasileiro gosta. Estamos aí no ritmo da Copa. E quem gosta de futebol, ele sabe que existem jogos que entram para a história. Mas existe também uma verdade que todo torcedor, ele cedo ou tarde vai descobrir. Nem sempre o melhor time vence. Nem sempre a maior torcida ganha. Nem sempre o favorito prevalece. Nem sempre. Nem sempre. É interessante que a Copa do Mundo está aí e ela está cheia dessas histórias. Poucos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Poucos viram, participaram, assistiram a Copa de 1950, onde o Brasil tinha o melhor time. Melhor time. Jogava em casa, tudo preparado. E na época, ele precisava apenas de um empate contra o Uruguai. Se empatasse, era campeão. O estádio do Maracanã estava lotado. Recorde. A festa já estava preparada. Mas o jogo terminou 2-1 para o Uruguai. A história conta que o Maracanã ficou em silêncio. Absoluto silêncio. Quem não viu pode ver na Netflix, anos 70, que vai ver lá sobre esse evento, a Copa de 70. O Maracanã ali ficou absolutamente em silêncio. Não se ouvia nenhum grito, nenhuma voz. E naquele dia, todo mundo foi embora. Uma pessoa ficou deitada na arquibancada. O guarda subiu lá para poder ver. O homem estava morto. Teve um ataque fulminante. Não aguentou a perda, a tristeza. Morreu ali naquele lugar. Aquele fatídico dia recebeu o nome, entrando para a história, de o Maracanaço. Por quê? Porque a expectativa ali não garante a vitória. Em lugar algum. Expectativa não garante vitória. Talento não garante a vitória. Torcida não garante a vitória. E isso não acontece
apenas no futebol, na vida também. Muitos de nós parece que estamos vencendo na vida. Tem dinheiro, seguidores nas redes sociais, tem relacionamentos, tem influência, tem sucesso, tem uma aparência de vitória, aparência de felicidade. Mas quando a gente aproxima e aprofunda, nós percebemos que existe uma derrota silenciosa acontecendo dentro do coração, dentro da alma. E a Bíblia nos mostra que existe uma batalha muito maior do que qualquer final de Copa do Mundo. A batalha é da alma, a batalha é do coração, a batalha é contra o pecado, a batalha é contra a eternidade. E nesse jogo da vida, hoje nós podemos mostrar que existe apenas uma maneira de vencer essa partida, uma maneira de receber o troféu. Não é pela força, não é pelo talento, não é pelo esforço próprio, não é pela força do braço, pela sabedoria humana, mas é através daquele que venceu por nós, Jesus Cristo de Nazaré. E nós podemos hoje pensar de maneira simples e rápida algumas verdades neste jogo da vida que vem à tona. A primeira delas, mantenha sua Bíblia aberta e abra lá em Romanos, aí mesmo em Romanos, vai no capítulo 3, vai lá no capítulo 3, Paulo vai trazer para nós a primeira verdade, porque nós abrimos dizendo que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E o vencer ali não quer dizer falta de luta, falta de dificuldade, falta de adversidade, não, é vencer em meio a isso tudo. Mas a primeira verdade que nós podemos trazer nesse momento em que nós falaremos para entrar no jogo, para vencer, está em Romanos 3, capítulo 3, verso 23. Vamos todos juntos? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Mais uma vez. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeira verdade nesse jogo da vida e jogo da eternidade é que todos nós entramos em campo perdendo. Todos nós entramos no campo perdendo. Antes de falar sobre vitória, nós precisamos entender o placar. É interessante, irmãos, que a maioria acredita que na vida, a gente começa a vida e espiritualmente empatados. 50% eu tenho chance de ir para o céu, 50% tem chance de ir para o inferno, 50% eu estou com chance de ser santo, 50% chance de ser pecador. Não. A Bíblia esclarece para nós, e ela diz outra coisa. Nós começamos perdendo a partida. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista Davi, ele vai ser mais direto ainda, quando ele diz que nasci em pecado, e em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, nesse jogo nós já nascemos perdendo, nós já nascemos lá atrás, já nascemos com problema. E o problema da humanidade aqui não é falta de educação, não é falta de recurso, não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade. O problema, irmãos, é que não existe um justo sequer. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós já entramos nesse jogo perdidos. Porque o pecado, ele nos separou de Deus. O pecado contaminou os nossos pensamentos.
contaminou as nossas palavras, contaminou as nossas atitudes, contaminou a nossa história, contaminou os nossos relacionamentos, contaminou a nossa vida. Todos pecaram, diz a Bíblia. Nota que ele não coloca exceção. Ele não diz alguns pecaram, mas todos, crianças, jovens, adultos, idosos, religiosos, não religiosos, todos pecaram. E nesse jogo da vida, todos nós temos essa convicção, já estamos perdendo. Agora o fato é como entrar em campo já sabendo que tomamos muitos gols, sabendo que essa partida já está perdida e pior, sem nenhuma capacidade em nós para virar o jogo. Não há nada que possamos fazer que consigamos virar o jogo da eternidade. Não, irmãos. É por isso que nenhuma religião pode salvar. Nenhuma boa obra pode salvar. Nenhuma atitude nossa pode salvar. Nenhum esforço nosso vai nos levar a ganhar esse jogo, porque o problema é mais profundo do que imaginamos. O problema está no coração do homem. A sua natureza já é perdedora. Já perdeu. O fato, irmãos, que talvez você seja um excelente estudante, um excelente marido, uma excelente esposa, um bom filho, uma pessoa admirada na sociedade, uma pessoa que tem muitos amigos e pessoas importantes à sua volta, mas a pergunta não é como as pessoas me veem, mas como Deus me vê, como Deus olha para mim. E sem Cristo, se você está aqui hoje, está sem Cristo, nesse jogo da vida, já está derrotado pelo pecado, já está perdido por causa do pecado. E quem acompanha a Copa do Mundo já há algum tempo vai perceber ou vai lembrar de uma das maiores derrotas do futebol brasileiro, 2014. Fatídico dia, jogando em casa, diante da nossa própria torcida, o Brasil enfrentando a Alemanha, aos 30 minutos, já havia o placar de 5-0. Que derrota! A sensação era de impotência. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava perder daquele jeito. E eu e você sabemos, o 7-1 se tornou uma realidade. Perdemos. Aquele resultado ali mostrou uma verdade simples. Há partidas em que a diferença, irmãos, é tão gritante, tão grande, que o adversário, ele não consegue reagir. Não consegue. De maneira alguma. E espiritualmente acontece algo muito parecido, irmãos, muito parecido. Muitas pessoas acham que conseguem vencer o pecado sozinha. Muitas pessoas acham que conseguem vencer as tentações sozinhas. Muitas pessoas chegam até mesmo ao limite ali entre o pecar e não pecar e ainda diz, eu consigo não pecar. Mas o inimigo é implacável. Ele mete um gol, ele mete 2, ele mete 3, ele mete 4, ele faz 5, ele faz 6, ele faz 7. E mal conseguimos fazer um. Nessa luta, nesse jogo do pecado, sempre perdemos. E Paulo diz que o pecado é tão presente, tão real, que o bem que ele tanto quer, ele não consegue fazer, mas o mal está sempre presente. Irmãos, é muito maior do que imaginamos.
É por isso que nesse momento todos nós já entramos derrotados. E precisamos de alguém que faça por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos: vencer o pecado, vencer a tentação, vencer aquilo que nos assedia todos os dias. Mas, graças a Deus, irmãos, a história do jogo da vida, ela não termina aqui como aquele fatídico dia do 7-1. Quando no jogo da vida o nosso time está perdendo, a esperança surge justamente quando alguém capaz de virar o jogo, alguém capaz de mudar a história, alguém capaz de fazer algo diferente, entra em campo, entra para jogar. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele enviou seu filho. E quando ele envia seu filho, e o filho pisa no campo, e o filho entra na jogada, irmãos, nós aprendemos que o campeão entrou em campo por nós. Deus enviou o seu filho a nós. E João capítulo 16, abra lá, João capítulo 16, vai trazer para nós essa segunda verdade. O campeão dos campeões, Jesus de Nazaré, entrou em campo por nós. João capítulo 16, verso 33. Abram todos aí, João 16, 33. Pode ler todo mundo que achou? Vamos lá, bem bonito? Observe algo impressionante. O campeão agora entra no campo porque fora enviado pelo técnico maior, o próprio Deus. E ele chega a dizer nesse verso: olha, no mundo vocês terão derrotas, no mundo vocês terão deficiências, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Observe, irmãos, que Jesus não disse, vocês vencerão. Ele disse, eu venci. E aqui está a diferença, porque a vitória do cristão, ela não começa na gente, ela começa em Cristo. Ela não começa porque sabemos jogar bem a nossa história da vida, não, porque não sabemos, mas ela começa com Cristo. E Jesus entrou em campo não simplesmente como um ser divino, ele entrou em campo também como ser humano, 100% Deus, 100% homem. E nas tentações da vida, nas adversidades que ele passou, nas lutas que ele teve, era o 100% homem se colocando em igualdade ao ser humano. Ali ele sofreu na pele, ali ele sentiu as dores, ele foi humilhado, foi rejeitado, ele chorou, ele viveu uma vida de tudo aquilo que o próprio ser humano iria passar. Para quê? Para mostrar que quem o escalou nesse jogo da vida, o escalou porque sabia que ele era capaz de virar o jogo. Irmãos, nota que Jesus viveu a perfeita vida que nós não conseguimos viver. Jesus obedeceu onde nós desobedecemos. Jesus resistiu onde nós caímos. Jesus permaneceu santo e fiel onde nós pecamos. É por isso, irmãos, que a maior partida
ela não aconteceu enquanto Cristo andava por entre os homens. Ela não aconteceu enquanto Cristo fazia sinais, prodígios, milagres. Ela não aconteceu enquanto Cristo curava e mostrava o seu poder divino, mas a maior partida aconteceu na cruz. Ali parecia uma derrota. Ali parecia, e todo mundo pensava que já havia acabado, que já não teria mais o que fazer. Os céus se escureceram, parecia o final da partida. O Salvador fora crucificado, era o fim. Mas o técnico tinha uma carta na manga. Ele sabia dar o checkmate, ele sabia chegar até o final da partida com maestria e excelência. Cristo ressuscitou. Ali, irmãos, na cruz, Jesus estava derrotando o adversário, o pecado, a morte, Satanás, fazendo com que tudo isso mostrasse que na sua ressurreição, ao terceiro dia, ele pudesse declarar em alto e bom som: eu venci, a vitória é minha, a vitória é minha. E não por acaso que Paulo vai chegar a dizer em Coríntios capítulo 15, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, nesse nosso jogo da vida, irmãos, nós não conseguimos vencer nada, só vencemos porque Ele entrou no campo, Ele entrou e está jogando a partida por nós. A vitória não é produzida por nós, ela é recebida pela fé, aquele que acredita no campeão dos campeões, Jesus Cristo de Nazaré. Na Copa de 2002, Ronaldo Fenômeno já chegou desacreditado, marcado aí por lesões no joelho. Ninguém estava dando a atenção real ao que de fato poderia acontecer. Mas é interessante que ali na final contra a Alemanha, ele marcou os únicos 2 gols que fizeram do Brasil o campeão. Na Copa de 2002, ele marcou nada mais do que nada menos 8 gols. E ninguém, no final, ninguém lembrava mais das suas lesões. Ninguém lembrava mais do que ele havia sofrido na sua saúde, do seu joelho. Todos ali falavam apenas da vitória. O Brasil venceu, o Brasil venceu. Ronaldo foi o protagonista que fez a coisa acontecer, mas a diferença é que Ronaldo venceu uma final, Jesus venceu uma batalha infinitamente maior. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o jogo que nenhum ser humano conseguiria vencer. É por isso, irmãos, que a nossa esperança não está em um jogador, em uma seleção, em um técnico, mas está no Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda esse Jesus, para a glória dele. Irmãos, talvez você esteja tentando vencer a sua vida, os seus vícios, as suas dores, as suas depressões, sozinhos, seus medos, seus pecados, sozinhos, suas lutas, suas adversidades, as aflições, sozinhos. Existe uma batalha que você não vai conseguir vencer sozinho, não vai.
Absolutamente não vai. Você precisa entrar no time do campeão dos campeões, Jesus de Nazaré. E se Cristo venceu por nós, surge uma pergunta: como vive alguém que pertence a esse time do campeão dos campeões, ao time de Jesus? Paulo vai responder isso para nós lá em Filipenses no capítulo 3. Vamos lá em Filipenses capítulo 3? Vamos à terceira verdade dessa noite, para a gente poder pensar que a primeira verdade, todos nós entramos em campo perdidos. A segunda verdade, o campeão entrou em campo por nós e só ele pode vencer e nós não. E a terceira verdade em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Vamos ler juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Prossigo para o alvo. A terceira verdade aqui é que quem pertence a Jesus, ao time de Jesus, joga com outro objetivo. Quem pertence à seleção de Jesus, joga com outro objetivo. E Paulo aqui deixa claro: depois que um atleta conquista um grande título, irmãos, se não for pela idade, ele não para os treinos, ele não abandona o time, ele continua treinando, ele continua correndo, ele continua se preparando. E se ele for muito novinho, como acontecera com o Pelé na sua primeira Copa, aos 18 anos, ele ainda vai ficar sonhando com a próxima Copa, com a próxima Copa e com a próxima Copa, enquanto ele tiver saúde e vigor. Mas ele não para de treinar, ele continua se preparando, ele continua avançando. E para quem olha Neymar quando entrou no Santos e olha Neymar hoje, até o seu corpo é diferente, porque ele treinou, porque ele se preparou. E é interessante que, da mesma forma, a vida cristã não é uma tentativa de conquistar simplesmente vitórias, irmãos. Não, por quê? Porque a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus, ponto final. Não é por acaso que Paulo está dizendo: nele, em Cristo, somos mais que vencedores, já somos vencedores. Nós vivemos agora a partir da vitória, que já somos. Mas há um preparo. Nós não treinamos na vida cristã porque queremos ser salvos, não, treinamos porque fomos salvos. Nós não obedecemos simplesmente para ganhar o amor de Deus, não, irmãos, nós obedecemos porque recebemos o amor de Deus. Não servimos para conquistar um lugar no reino, não, nós servimos porque já pertencemos ao reino de Deus. Por isso Paulo vai dizer: prossigo para o alvo. A nossa jogada ainda não acabou, nosso jogo não chegou ao fim, a Copa não acabou para nós, irmãos. O cristão, ele não pode e não deve viver preso a vitórias do passado. Já fora conquistada na cruz, e essa vitória é permanente, joia, mas nós precisamos entender que nos preparamos, como Paulo diz, nós nos aperfeiçoamos cada vez mais, nós desenvolvemos cada vez mais a nossa salvação. Nós não podemos viver olhando para trás, cruzar os braços e pronto, não, ele corre olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Ele não para. Temos ainda os objetivos na vida cristã, temos coisas para conquistar na vida cristã, temos ainda que vencer algumas batalhas, mas a
Copa final nós já ganhamos, temos a garantia em Cristo que entraremos na eternidade com Ele. Mas precisamos, dia a dia, treinar a nossa oração, a nossa leitura da palavra, a nossa santificação, a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus, a nossa vida de santificação. Precisamos, ainda não acabou. E Paulo vai dizer: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Enquanto o alvo final não chega, irmãos, nós também vamos continuar, porque pertencemos à seleção de Jesus, e nosso jogo tem outro objetivo: prosseguir para o alvo. Uma das imagens mais bonitas das Copas que aconteceu em 1994. Depois da conquista do tetracampeonato, a imagem que fica na cabeça é Dunga, o capitão, levantando a taça, beijando a taça. Mas ele não havia chegado ali por acaso. Não. Em 1990, ele foi duramente criticado. Em 1994, ele continuou sendo ainda alvo de críticas ferrenhas contra ele. Mas mesmo assim, ele continuou treinando, ele continuou correndo, ele continuou se preparando cada vez mais e teve o privilégio de levantar a taça naquele dia do tetracampeonato mundial. Irmãos, o que o sustentou ali foi a visão daquilo que ainda iria ver, ainda iria chegar, ainda ele iria conquistar. Ele pode dizer também, naquele contexto: eu prossegui para o alvo. Assim também na vida cristã acontece algo semelhante para nós. Nem sempre, irmãos, nós recebemos aplausos. Nem sempre, irmãos, entendemos o processo de Deus, como falamos hoje pela manhã. Nem sempre entendemos. Nem sempre nós vemos resultados imediatos na nossa vida, respostas de oração respondidas imediatamente, situações complicadas se descomplicando da noite para o dia. Nem sempre é um processo, é um caminhar, e nesse caminhar existe o treino, irmãos, e nós continuamos correndo porque sabemos qual é o prêmio que nos espera em Cristo Jesus. Ele diz para nós que nós temos e esperamos a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí talvez você tenha errado, pecado, se afastado, tenha esfriado a fé, mas em Cristo você pode recomeçar. Em Cristo você pode voltar a treinar. Em Cristo você pode voltar a ler de novo a sua palavra, a orar mais um pouquinho, a visitar mais os cultos, a estar presente no meio da comunhão. O jogo ainda não acabou. Fala isso para cada do seu lado: o jogo ainda não acabou. Mas talvez você esteja cansado. Já vai chegando meio do ano, começou o ano no gás todo, o jogo ferrenho, o adversário só batendo, só pancada, só dificuldade, mas o jogo ainda não acabou. Talvez você esteja sobrecarregado, desanimado. Paulo diz: não pare, continue correndo, continue avançando, avança para o alvo, prossiga para o alvo. O capitão do time, Jesus de Nazaré, não saiu do jogo, ele ainda está presente, ele não abandonou você. E não basta apenas você olhar para trás e ver as vitórias que você já obteve no passado.
Não, você tem que olhar para trás e ver que de fato Deus te deu essas vitórias e que novas vitórias no decorrer da caminhada, desse jogo da vida, ainda existem para você. O prosseguir para o alvo ainda é uma realidade. Caminhar com Cristo, olhando para Ele, autor e consumador da fé, ainda pode acontecer. E Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio, para a vitória. E a vitória não é nossa, irmãos, a vitória é de Cristo Jesus. Ele conseguiu, Ele conquistou essa vitória para nós na cruz. Então nós temos mais do que motivos para podermos prosseguir, caminhar rumo àquilo que nos espera. Só que existe uma diferença muito grande entre a Copa do Mundo e o Evangelho. Na Copa, apenas uma seleção vence a cada ano. No Evangelho, todos que estão em Cristo são vencedores. Irmãos, na Copa, alguém sempre perde, sempre perde. Em Cristo, todo aquele que crê, recebe a vitória conquistada pelo Salvador. Nota-se que na Copa, as taças do mundo ficam em museus guardadas, as medalhas podem enferrujar, os recordes podem ser quebrados, os campeões envelhecem, mas a vitória em Cristo permanece para sempre, não acaba, jamais, jamais passa. Pensa aí, em todos os campeões mundiais, Pelé levantou taças, Maradona levantou taças, Beckenbauer levantou taças, Messi levantou taças. Mas existe algo que todos eles têm em comum, todos, absolutamente todos. Todos envelheceram, todos são limitados, todos precisavam deixar o campo, todos, ou digo alguns, já partiram dessa vida, mas Jesus é o único campeão que venceu a morte e continua vivo até hoje. Aplauda Jesus. Só Ele. Mais ninguém, irmãos. Então, quando a gente olha para o túmulo de Pelé, está ocupado. Quando a gente olha para o túmulo do Maradona, está ocupado. Mas quando a gente olha para o túmulo de Jesus, está vazio. Ele ressuscitou. Ele vive entre nós. Ele é o verdadeiro campeão dos campeões. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que por causa disso, o túmulo dele vazio, hoje nós podemos comer do pão e beber do cálice. Hoje nós podemos celebrar. E ao comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor, nós entendemos que não é uma celebração da nossa vitória, é uma celebração da vitória de Cristo por nós. Foi Cristo quem venceu. Em nós não há mérito algum, em nós não há esforço algum. Ele nos convocou para participarmos do seu time. Ele nos chamou para sermos parte do time, do campeão dos campeões. O pão nos lembra seu corpo entregue, o cálice ali nos lembra seu sangue derramado. E todas as vezes, irmãos, que bebemos, participando, comendo e bebendo, nós estamos dizendo diante da mesa do Senhor: Ele é vencedor, Ele é campeão dos campeões, Ele venceu todas as coisas. Nós não confiamos nas nossas táticas, não confiamos nas nossas estratégias, não confiamos nos parceiros do nosso time, não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa técnica, não confiamos em nosso desempenho, nós confiamos somente nele, o vencedor, Cristo Jesus. Só Ele, irmãos.
E a mesa do Senhor é esse memorial da vitória, porque quando olhamos para a mesa, e quando Paulo fala em Coríntios, no capítulo 11, que como comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Perceba, irmãos, que a ceia, ela também não olha para trás, apenas para trás, ela olha para frente. A ceia nos faz lembrar da cruz, mas também nos faz aguardar a volta do Rei, a volta do Cristo. E cada vez que participamos ativamente da mesa do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. No dia final, no grande dia, no final da Copa eterna, irmãos, o sonho de todo atleta em todas as Copas é levantar uma taça. Mas na Copa eterna, irmãos, não vai ser nenhuma taça, vai ser a coroa da vida. Porque as taças deste mundo ficam para trás, elas enferrujam, elas passam de mãos em mãos para outros campeões, são colocadas em museus. Mas quando Cristo voltar, irmãos, nós não receberemos uma taça que já foi de outro campeão, mas receberemos uma coroa exclusiva, incorruptível, a coroa da vida, a coroa da justiça. A herança está reservada para nós, e nele Jesus, nós também nos tornamos mais que vencedores. É por isso que a ceia é também uma refeição de esperança, esperança de ouvirmos os gritos de vitória no final de tudo, esperança de vermos o céu se rasgando e Ele voltando e nos levando para a eternidade. Irmãos, essa vitória, ela não fora conquistada em um estádio, não, irmãos, ela foi conquistada na cruz, por mim e por você. Fique em pé. E o mais impressionante é que o campeão dos campeões, Jesus de Nazaré, Ele convida pecadores arrependidos para entrar nesse time. Gente que entende que não consegue vencer sozinho. Gente que entende que não tem força para vencer nada. E que aguarda somente Ele entrar em campo para jogar junto com Ele. E esse Jesus, Ele faz uma convocação: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta então não é para qual seleção você vai torcer, o Brasil até ele não ser eliminado, e depois esperamos que ele seja campeão. Mas a pergunta é: você pertence à seleção de Cristo? Feche seus olhos. Porque só pela cruz, irmãos, que você se torna um campeão.